os nossos conflitos, Ele entende até mesmo aqueles momentos que a gente está beirando a incredulidade. Basta, irmãos, recorrer a Ele. O que nós devemos ter em mente é o seguinte: existe um Deus que controla a história e que nos ama. Recorra a Ele, não tente com seus próprios braços, não tente estruturar uma vida sem a presença dEle. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E aqui então, irmãos, a palavra vai seguindo, e a teofania, ela é confirmada, a teofania, a aparição de Deus, né? Veja aqui no verso 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, percebe que na tua Bíblia está com letra maiúscula? Então Manoá disse ao anjo do Senhor, isso aqui se refere a Cristo, porque essa palavra anjo é no sentido de mensageiro, né? Cristo veio com uma missão de mensagem aqui. Essas teofanias, quando aparece anjo com letra maiúscula no Antigo Testamento, são aparições de Cristo no Antigo Testamento. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Está vendo? Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir essa palavra, te honremos? Olha a resposta de Cristo. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Quando o anjo aparece aqui, ele responde, eu sou. Quando Manoá fala, és tu o homem que falou com a minha mulher? Ele responde, eu sou. E se eu sou, estou com a letra maiúscula também. Tá certo que tem 2 pontos antes, mas normalmente, depois desses 2 pontos, vem letra minúscula. E ele apresenta como eu sou, da mesma forma que Deus. E aqui ele diz, por que pergunta sobre o meu nome? Que meu nome é maravilhoso. Isaías capítulo 6, verso 9. Que o seu nome será maravilhoso conselheiro. Respondeu-lhe o anjo do Senhor. 19. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E olha só, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estão observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Lembra que ele fala, se você me preparar um cabrito, eu não vou comer para você. Eu não vou comer com você. Mas se você oferecer a oferta, oferece para o Senhor. Que era Ele mesmo. Próprio Deus. Aí, Manoá não entendeu, mas aí ele pegou e perguntou o nome. Ele falou, por que me pergunta o meu nome, que é nome maravilhoso? Eu não sou um anjo, simplesmente. Aí ele pega e faz a oferta. Quando ele faz o holocausto, ele o anjo do Senhor sobe ele recebe aquela adoração, ele recebe aquela oferta, e ele sobe nesse aroma aí, nessa oferta, né? E verso 21. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. E olha só, como isso eles mesmos perceberam e confirmaram. Disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Então eles reconheceram ali que de fato era Deus, era a presença de Cristo ali. E a mulher, mais consciente do que o Manoá aqui nessa coisa, ela falou, se ele quisesse nos matar, ele já tinha nos matado. Né? Ele não ia trazer essa revelação toda, não ia aceitar a oferta, não ia ter todas essas coisas, né? Então, é algo maravilhoso de fato. Só que isso acontece conosco. Isso acontece conosco. Nos seus momentos onde você vai de fato buscar Deus, onde você vai de fato do fundo da sua alma adorar a Deus, quando você fala, Senhor, eu quero santificar o seu nome na minha vida. Esse é o teu nome santo. Eu quero fazer parte desse universo de santificação. Eu não quero ficar fora disso. Ele vai nessa fumaça de louvor aí que você está produzindo. E ele se manifesta a você através da sua palavra. Uma coisa nós devemos entender aqui. Deus não vai parar no meio.
Deus nunca vai parar no meio. Então, o que Deus determinou para você vai se cumprir. Como você vai realizar isso? Se você vai chorar ou não? Tem vezes que a gente chora, porque não depende de nós, né? Depende de circunstâncias e coisas que acontecem. Mas muitas vezes nós choramos por causa de nós mesmos. É muito mais simples, irmãos, obedecer e fazer a nossa caminhada, o que Deus colocou nas nossas mãos, e seguir em frente. Então Deus, Ele não vai parar no meio. A ação humana, por sua vontade própria, ou seja, pela vontade própria do homem, só trará complicações. Então nós vimos aqui que ele apareceu para os pais de Sansão. E Sansão já nasceu sabendo disso, porque seus pais já foram ensinando. A mulher foi obediente, se guardou daquilo que o anjo do Senhor mandou que ela se guardasse, e eles ensinaram, falaram: olha filho, você tem o voto de Nazireu, não vai ter como fugir, não deu opção de escolha para ele não. E aí, olha só como foi a vida de Sansão. Beirava a desobediência. Beirava a desobediência. Olha primeiro trabalhinho que ele deu para os pais. Verso 2 do capítulo 14. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-me-a, pois por esposa. Queria uma mulher estrangeira, o que não podia. Parece que a vida de Sansão era sempre assim, os olhos dele brilhavam para o que não podia. Tudo que era proibido, o coração dele batia forte. E os olhos dele iam para aquele lado. E ele, vira e mexe, ele rodeava aquilo. Só que ele tinha algum princípio. Porque ele foi ensinado pelos seus pais: filho, olha, apareceu o anjo do Senhor para nós. Foi assim, foi sobrenatural, nós fizemos uma oferta para ele falou isso, ele falou que o nome é maravilhoso, tua mãe se guardou no voto de Nazireu, você já nasceu dentro desse voto, e Deus tem um propósito para a sua vida, e ele acreditava nisso. Ele tinha esse princípio. Só que ele ficava rodeando ali a desobediência, o que não pode, e a primeira coisa, queria uma mulher estrangeira. Depois, um dia, apareceu um leão. E como Deus tinha dado muita força para ele, Deus colocou aquela força no cabelo dele. Nós já vamos entender isso mais tarde. Ele acabou matando esse leão. Defesa própria, tudo bem, tá? Deus concedeu que ele matasse esse leão. Mas olha só, ele mudava o caminho dele para ver o leão morto. Lembra que no voto de Nazireu não podia tocar cadáver? Olha só o que ele fez. Versos 7 e 8. Deixa eu ver aqui onde que está. Verso 8. Depois de alguns dias voltou ele para tomar e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomaram. Ele não podia tocar em cadáver. Aí, ele foi pegar a mulher estrangeira que ele quis pegar como esposa. Ele se apartou do caminho para ir ver o leão morto. Para quê? Ele nem podia tocar em cadáver. Aquilo lá só tinha passado. Deus deu um livramento para ele. Ele se aparta do caminho, vai ver. Quando chega lá, olha só como Deus vai provando as pessoas, né? Tinha um enxame de abelha e tinha um favo de mel. E ele vai e pega do favo de mel. Aí ele vai comendo pelo caminho, ainda dá para o seu pai e para sua mãe e não fala nada. Não fala de onde ele pegou. Não quer levar bronca dos pais, né? Não quer levar bronca do pai. Depois, olha só, até um pouco antes, ele mudava de caminho também para passar pelas vinhas. Olha o verso 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas, eis que o leão apareceu e tudo mais. Ele tinha, parece que, obsessão
para andar perto das vinhas, mas ele não podia comer. Ele não podia pegar daquelas vinhas lá, mas ele ia lá. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É tipo a mulher de Ló. Não está propriamente no pecado, não está propriamente praticando aquelas coisas, mas tem aquela atração que não consegue deixar de olhar. Ló, sai daí e não olhem para trás, nem tu, nem tua mulher, nem teus pertences, nem teus servos, ninguém olha para trás. Mas ela quis dar a última olhadinha. Ela não praticava, mas quis dar a última olhadinha. Sansão, ele não pegava daquelas vinhas, mas ele queria passar perto, queria sentir aquele cheirinho da uva, queria sentir aquele clima. Irmãos, Sansão flertava com o pecado. Ele vivia flertando com o pecado, flertando com a desobediência. Sabe o que é isso? Descuido. Isso é imprudência. O nome disso é imprudência. Nós sabemos que aquilo nos faz mal. Nós sabemos que aquilo nos faz mal. Certa vez eu vi uma notícia no jornal que eu fiquei aterrorizado. Eram jovens que consumiam alguma substância aí, pegavam os carros dos pais, desciam a ladeira, embaixo a avenida é a preferencial. Desciam a ladeira na Banguela e não paravam quando chegava na avenida. Eles faziam isso de madrugada. E simplesmente não parava quando chegava na avenida. A polícia teve que intervir nisso que eles estão fazendo. Isso daí é imprudência, é brincar com o mal. Imagina se um jovem desse sofre um acidente e fica tetraplégico. O arrependimento dele para a vida inteira. Aquilo que era adrenalina vai se tornar o que o resto da vida dele? Sem contar que ele pode matar uma outra pessoa inocente aí, né? O nome disso é imprudência, insensatez, loucura. E Sansão fazia isso. E eu quero dizer para os irmãos que muitas pessoas vivem exatamente como Sansão. Podem não estar praticando efetivamente algum ato, mas está flertando com ele. Isso é perigoso. Abandona. Faz que nem Davi, pega a espada, corta a cabeça do gigante e segue em frente. Ele teve consequências duras. Capítulo 15, verso 6. Olha só. Perguntaram os filisteus, quem fez isso? Responderam, Sansão, o genro do Timita, porque ele tomou a mulher e a deu seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e seu pai. Mataram a mulher de Sansão e mataram o seu sogro, os filisteus. Ele começou a ter consequências desastrosas na vida dele. Para começar, essa mulher nem era para estar com tão livre acesso aos filisteus assim, porque deveria ser uma mulher do povo de Deus. Mas a vida dele começou a ir para um lado que começou a trazer consequências para ele. Só que, por pior que possa parecer, mesmo com essa tragédia familiar, Sansão não aprendeu a lição. Nós não vemos lá no livro do Apocalipse que, mesmo eles passando todas aquelas adversidades, ainda assim não se arrependeram e não glorificaram o Deus do céu, não mudaram de comportamento, lembra? Continue imundo com suas imundícias, continue justo a santificar-se. É bem isso. E Sansão, ele não se arrependeu. E olha só, verso 16, capítulo 16, verso 1, ele acaba consumando mais pecado. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Então chegou uma hora que ele acabou consumando, ele já perdeu, ele flertou tanto com coisas erradas, tanto com a desobediência, tanto com a sua própria imprudência, que chegou uma hora que aquilo já fazia parte do contexto dele. Ele se deixou corromper tanto, que aquilo já era natural para ele. Ele perdeu a referência, que ele tinha voto de Nazireu. Ele não podia nem sequer comer uma uva. Aí ele vai e se deita com uma prostituta. Porque ele perdeu o contato com o pecado, ele perdeu o contato com o zelo, ele perdeu o contato em ser fiel a Deus, ele perdeu o contato com os princípios que seus pais lhe ensinaram. Porque ele traçou o seu caminho. Então nós estamos vendo aqui a responsabilidade humana, as consequências das ações humanas. O homem não é um robozinho que Deus fala assim, Sansão, você vai libertar o povo dos filisteus e você vai ser fiel à minha vida inteira, tudo que eu... Não, ele tem ações, escolhas, e ele vai fazendo. Só que os planos de Deus nunca vão ser frustrados.
Esse é o ensino bíblico. E Sansão, ele não precisava ter passado tanta coisa como ele passou. Por fim, como ele não aprendeu a lição, ele acabou juntando-se a outra mulher estrangeira, que foi a que lhe traiu, que foi a que conseguiu tirar dele o segredo, que todo mundo conhece a história de Sansão, né? Por isso que eu não estou contando, né? Ela conseguiu iludir ele, para ele, depois na terceira tentativa, ele acaba contando, é Dalila, né? Ele acaba contando para ela que a força estava no cabelo, então ela vai e entrega para os filisteus, e eles cortam o cabelo de Sansão e Sansão perde a força. Ele não aprendeu a lição. Depois de tudo isso, ele ainda não aprendeu a lição dele, e ele vai e casa com outra mulher estrangeira, que é a Dalila. Verso 4, né? Do capítulo 16. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Bem, ele prolongou a sua missão até o último momento da sua dor. A missão dele, o que ele tinha que fazer, e realmente ele fez, porque era a determinação de Deus, ele conseguiu prolongar até o último momento da dor dele. Se tem um exemplo de vida de alguém que é do povo de Deus, não estou falando de pessoas, de réprobos, de incrédulos, alguém que é do povo de Deus. Se tem um exemplo de vida de um servo de Deus imprudente, eu acho que Sansão, se ele não for mais, ele está entre os candidatos aí, porque realmente ele brincou com fogo demais. E ele prolongou aquela dor dele até o último momento. Se nós olharmos aqui, capítulo 16, versos 23 e 24, os filisteus já estavam prontos para sacrificar para Dagon, porque os filisteus adoravam, né, o deus com letra minúscula, né, o falso deus Dagon. Verso 23, então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam, olha só o que eles diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Chegou ao ponto daqueles homens crerem que um falso Deus tinha entregado nas mãos dele alguém que Deus levantou para libertar a nação. Então ele prolongou a dor dele até o último. Já não tinha mais o que envergonhar Deus, já não tinha mais o que envergonhar o voto de Nazireu, já não tinha mais o que envergonhar os seus pais, os princípios, já não tinha. E até a própria força que talvez ele confiasse naquilo, ele acabou perdendo porque confiou na mulher errada. Na mulher que não era uma mulher do povo de Deus. É o julgo desigual. E aí, no final de tudo, como nós sabemos, né? Verso 27 aqui, no capítulo 16. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Ele virou espetáculo daqueles pagãos. Aí, houve o despertar. Sabe lá o verso 17 lá do capítulo do filho pródigo de Lucas 16? Caiu em si. Esse versículo tão simples, para mim, ele é tão marcante, que muitas vezes nós temos que passar por esse processo, do caiu em si, tomar sobriedade, ter um lampejo de entender, falar, meu Deus, onde que eu estou? O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Uma hora, o cristão, ele vai ter essa clareza. Só que, irmãos, eu apelo, isso pode ser logo. Não precisa prolongar até a última gota de lágrima. Não precisa prolongar até o último ponto de sofrimento. Isso pode ser logo. E para ser logo, basta uma coisa: obediência. É duro, é difícil. Não é fácil abrir mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Não é. Ninguém diz que é. A Bíblia não diz que é. Ninguém diz que é fácil. Mas, irmãos, é seguro. É seguro. E ele foi prolongando até o final. Aí chegou lá,
verso 27, né? Verso 27. Ora, a casa estava 3.000 pessoas e Sansão se divertia. Verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, a menos por um dos meus olhos. Porque os filisteus, quando eles prenderam Sansão, eles furaram os 2 olhos de Sansão. E Sansão estava lá fraco, cego, humilhado, servindo de festa para pagãos, desonrando a Deus, o Deus verdadeiro. E aí então, nesse último momento aí, que ele já ia ser sacrificado mesmo. Aí ele tem um lampejo. No último momento ele vai cumprir a determinação de Deus. E então ele faz essa oração. E parece que Deus estava esperando só ele fazer essa oração aqui. Abraçou-se, pois, Sansão, verso 29, com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a mão esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais do que os matou na sua morte, dos que o mataram em sua vida. Você percebe que a força estava no cabelo de Sansão por causa de um propósito de Deus, era um símbolo. Porque aqui Sansão estava careca, cego, ele não tinha mais força, ele conseguiu derrubar as 2 colunas. A força vem de Deus. Estava no cabelo de Sansão como um símbolo. Sansão, essa aqui é a marca que você é consagrado e que você vai seguir a sua vida dentro desse voto de consagração, de obediência, que foi o voto de Nazireu, que Deus decidiu para ele. Não podia passar navalha no cabelo. Não passe navalha no cabelo. Não passe navalha na sua obediência. Não deixe o pecado cortar a sua obediência, o seu coração obediente, o seu coração desejoso de fazer a vontade de Deus, de ficar no caminho de Deus. Não entregue as suas pérolas a quem não merece. Não confie naquele que vai te ensinar ou que vai te entregar a uma situação onde a sua obediência será cortada. Não seja imprudente, não brinque com o mal, não flerte com o pecado. Te cuida de você. Você tem um propósito bem definido por Deus, aonde você está inserido. E olha só, Sansão morreu junto com os filisteus. Não foi um suicídio tradicional, mas teve que dar a vida para cumprir o determinado por Deus. Não precisaria, mas ações humanas em desobediência a Deus leva a isso. Vai desgastar tudo. E eu quero terminar aqui nosso sermão com o Salmo 11 que nós lemos. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Se tem alguém ou alguma situação que está te propondo, foge como um pássaro, não te esqueça que isso é um conselho de ímpio. Não te esqueça que isso é um conselho do mal. Não te esqueça que isso quer passar navalha na tua obediência, para você perder a tua força. Porque no Senhor me refugio. Olha a indignação do salmista. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o monte? O que está falando dentro da minha alma para eu fugir como um pássaro, se o meu refúgio é o Senhor? Por que eu quero fugir da determinação de Deus para a minha vida? Por que eu vou querer ser como um Jonas? Por que eu vou querer ser como um Sansão? Se o propósito de Deus vai se cumprir. E eu não vou poder evitar. E eu só vou prolongar sofrimento com as minhas ações humanas insensatas. Se for para cair em si, caia antes de cometer a loucura. O jovem pródigo e o Sansão caíram em si, vamos usar essa expressão assim, depois de cometerem as loucuras.
Se for para cair em si, irmãos, o que nós precisamos, caia antes de cometer a loucura. Evite o mal. Porque eis os ímpios aí, verso 2, armam o arco, dispõem a flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Eles estão ao oculto, armados. São as Dalilas, em que nossa alma muitas vezes quer confiar. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se destruir os fundamentos, que poderá fazer o justo? No último momento de dor e de angústia, clamar a Deus: Senhor, cumpra a determinação então agora. No ventre do peixe lá, 3 dias, com algas na cabeça, no estômago de um peixe. Não deve ser algo muito agradável não, né? Clamar a Deus: Senhor, ao Senhor pertence a salvação. Eu vou lá para os ninivitas. Irmãos, se for para cair em si, caia antes da loucura. Ora, verso 4. O Senhor está no seu santo templo, nunca se esqueça disso. Nos céus tem o Senhor o seu trono, nunca se esqueça disso. Os seus olhos estão atentos, nunca se esqueça disso. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens, nunca se esqueça disso. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, nunca se esqueça disso. Mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Nós não somos esse povo. Nós não somos esses. Não adianta querer confiar. Nós não somos. Fará chover sobre os perversos, brasas de fogo, enxofre, vento abrasador, será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Nunca se esqueça disso. Os retos lhe contemplarão a face. A justiça que o Senhor determinou